Olá, meus amores, tudo bem? Vocês estão prontos para mais uma aula de ciências? Mas antes, vamos revisar o que nós estudamos nas nossas aulas passadas, tá? Nós aprendemos 2 passos importantes para se construir uma horta. Lembra disso? Nós aprendemos também que as plantas precisam de luz, tá? Porque produzem o próprio alimento por meio da energia solar. E esse processo recebe um nome. Como que se chama? É fotossíntese. Nesse processo, as plantas transformam 2 substâncias existentes no ambiente, que é o gás carbônico e a água, elas transformam em alimento, tá? Elas transformam num tipo de açúcar chamado glicose. Para isso acontecer, a água é absorvida do solo pelas raízes das plantas e chega até as folhas através dos vasos condutores que existem no caule. Lembrou? Muito bem. O gás carbônico que está no ar, ele é absorvido diretamente pelas folhas, tá? Como resultado da fotossíntese, as plantas liberam no ambiente o gás oxigênio, tá? Isso é muito importante, porque a maioria dos seres vivos utilizam esse gás para respirar, tá? Inclusive nós, seres humanos, tá? A fotossíntese só é possível, ela só acontece porque as plantas têm um pigmento chamado de clorofila, tá? Esse pigmento, ele está presente principalmente nas folhas, tá? Esse pigmento, ele absorve a energia proveniente da luz, que é transformada pela fotossíntese, o que possibilita, tá, a produção do próprio alimento. Tudo bem? Lembrando que a clorofila é um pigmento que dá a coloração verde às folhas. Hoje, nós vamos finalizar a aula 6, respondendo as páginas 217 e 218, tá? Na página 216, perdão, deixa eu colocar aqui na página 216, eu não vou fazer com vocês, tá? Eu vou deixar para fazer no nosso laboratório de ciências, lá na escola, quando nós retornarmos para o colégio, tá? Então, a página 216 nós não vamos fazer, porque é uma experiência, e nós temos a continuidade dela lá na página 217, tá? Também não iremos fazer. Mas na 217, lá embaixo, onde tem essa menina linda aí segurando esse lápis vermelho, que é a minha cor preferida, predileta, nós temos a atividade de número 2, tá? Então, coloquem a data de hoje, tá? 3 de junho. Aqui estão todas as orientações, né, da nossa aula de hoje, todas as atividades que nós faremos, as páginas, tá? Então, vamos lá, galerinha. Aqui nós vamos ler o trecho do texto Dúvida de um Sabiá, tá? E eu vou ler juntinho de vocês. Então, vocês acompanham daí, utilizando o livro de vocês, que eu vou ler daqui, tá? Sempre achei que se o sabiá pudesse falar, ele um dia soltaria uma pergunta daquelas bem cabeludas. Basta olhar para ele parado no galho, mexendo o pescocinho de um lado para outro, que tenho a sensação de que esse passarinho está matutando alguma coisa. Outro dia, tinha um com uma minhoca pendurada no bico, pousado na raiz de uma árvore, olhando para cima, para a parte das folhas. Parecia que ele, pronto para almoçar a sua presa, se perguntava: eu vou de lá para cá para beber água e conseguir o que comer. E essa árvore, que nunca sai do lugar, cresce e ainda dá flores e frutos. Como isso é possível? Do que se alimenta?
Neste texto, o sabiá se questiona. Ele diz que para ele se alimentar ou beber água, ele precisa ir atrás da comida e da água. Mas não entende como que a árvore, que nunca sai do lugar, ela cresce, dá flores e frutos. Ele não entende, não sabe como que ela se alimenta, ok? Bom, o sabiá, ele não sabe como as plantas se alimentam, mas você, meu aluno do 4º ano, sabe, tá? Então, pause esse vídeo e responda esta questão. Se for necessário, você pode retornar nas nossas aulas anteriores que você vai encontrar o porquê. Tudo bem? Mas eu tenho certeza que você não vai precisar ir lá e reler. Você vai conseguir responder isso aí sozinho. Então, pause este vídeo e faça essa questão. Podemos corrigir? Então, vamos corrigir aí o nosso número 1, né? De acordo com o que você estudou nessas aulas, responda no seu caderno. Lembrou de fazer o cabeçalho, colocar o número 1, colocar a página 217? Show! As perguntas que o sabiá faz no texto. Então, no texto, o sabiá, ele não entende, né? Ele não consegue compreender por que a árvore que não sai do lugar, né? Está literalmente plantada ali, como nós costumamos dizer. Ela consegue crescer, ela consegue dar lindas flores e consegue dar frutos. Ele não entende, ele não sabe como que ela se alimenta. Pois bem, as plantas são os únicos seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. E é isso que o sabiá não sabe, tá? Então, as plantas produzem o seu alimento, né, através de um processo que se chama fotossíntese. Lembra? Tudo bem? Então, vamos lá. A árvore utiliza a luz do sol, a água e o gás carbônico para produzir o próprio alimento, né? Ou seja, é o processo da fotossíntese, ok? Tia Vanessa, eu percebi aqui que a senhora colocou muito bem explicadinho, né? Colocou aqui parte do processo e eu coloquei somente a fotossíntese. Beleza, está certo, está correto, tá? Então, pode corrigir aí, dar o seu certinho, tá? Vamos ir para a próxima página, página 218. Vou tirar essa marcação aqui. Na página 218, nós temos aqui o número 2, tá? O número 2 é uma cruzadinha e você vai preenchê-la. Uma dica da tia Vanessa, hein? Para você guardar no coração. A cruzadinha é sobre a fotossíntese. Então, mais uma vez, pause esse vídeo, preencha essa cruzadinha com muita atenção e em seguida você me encontra aqui. Preencheu a sua cruzadinha? Eu acabei de preencher a minha, então vamos fazer a nossa correção. Aqui, vamos olhar primeiro, vamos corrigir a cruzadinha na parte vertical. Lembrando que vertical é a parte que fica em pé, tá? Essa aqui, ó, vertical, tá? E a horizontal? Horizontal é a deitada, tá? Ó, essa aqui, tá? Ó, horizontal, horizontal. Então, vamos corrigir primeiro a parte vertical. Aqui está em pé. Número 1. Substância capaz de absorver a energia solar da acoloração verde à planta, tá? Quem é que dá a coloração verde às plantas? É um pigmento que é chamado de clorofila. Corrige aí. Número 2, da vertical. Parte da planta que capta, que pega a luz solar. É a folha, são as folhas. Muito bem. Número 3, da vertical. Gás absorvido pelas folhas na fotossíntese. Como é que se chama? É o gás carbônico. Lembrando que gás carbônico tem acento circunflexo no bó, tá? O meu aqui ficou meio estranho, meio esquisito, tá? Eu até coloquei assim que eu digitei, mas só que não está aparecendo. Ó, não aparece, aí eu risquei, tá? Mas você conseguiu compreender. Agora podemos fazer a correção
da parte horizontal. Número 1 da parte horizontal. Processo realizado pelas plantas para a produção de alimentos. Esse processo recebe o nome de fotossíntese, tá? Fotossíntese tem acento agudo no I. Número 2. Alimento produzido pela planta que é rico em energia, glicose. Número 3. Gás liberado pelas plantas na fotossíntese e que é utilizado pelos seres vivos na respiração. É o gás oxigênio. O oxigênio tem acento circunflexo no G, tá? Agora, nós vamos ir para as atividades de casa. Página 220. Nós já fizemos o número 4, né? Então, vamos lá na página 220. A página 220, ela começa com o número 5, né? Na 220, nós temos o número 5 e o número 6, tá? Nós vamos fazer apenas o número 6, tá? Nós não faremos o número 5, por quê? Porque o número 5 depende da experiência que não fizemos, tá? Então, vamos ir para o número 6. Aqui, ó. No número 6... você vai explicar no seu caderno, tá? Então, não se esqueça, coloca aí o número, tá? Não precisa fazer o cabeçalho, porque o cabeçalho nós já fizemos para aquela atividade que nós respondemos em aula, né? Do texto do Sabiá. O texto de número 1 da 217, tá? Você só vai colocar em casa, né? Atividades de casa, enfim, número 6, página 220, e vai responder essa questão aí, tá? Você vai explicar por que a fotossíntese é importante para a vida dos animais, tá? Por quê? Lembrando que a fotossíntese é um processo que acontece com as plantas e não com os animais. Mas é um processo que acontece com as plantas, mas que é importantíssimo para a vida dos animais, tá? Inclusive a nossa. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero que você saiba que mesmo de longe, tá? Você mora dentro do meu coração. Ó, beijos da tia Vanessa para você, tá? Tchau, tchau!